Acho que já está ao vivo. Olá, pessoal. Bom dia a todos que estão presentes, né, no 6º Simpósio de Atividade Física da Região Norte. Me apresentar, eu me chamo Márcia do Vale, sou formada em Educação Física, né, atualmente coordeno os cursos e eventos da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Fazendo uma autodescrição, então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos cacheados, eles estão levemente presos atrás da franja, estou de blusa branca, e ao fundo uma parede totalmente branca. Então, hoje, né, nós contamos com a presença de 3 professoras incríveis que trabalham, né, na área de divulgação científica, essa, né, que deve ser feita de uma maneira saudável, essa que deve ser feita de uma maneira transparente e que seja embasada, né? Seja ela divulgada por meio de podcasts, por meio de mídias sociais, rápidas, por meio de cursos, né? Para além disso, nós termos a capacidade de avaliar essa informação que vem até nós, ou que nós divulgamos, além de entender esse conteúdo e como a gente pode aplicar esses conteúdos no nosso dia a dia. Para além disso, né, nós vamos falar hoje também um pouquinho sobre algumas formas, né, que a gente pode utilizar essas mídias sociais no meio científico, como também como uma forma de recurso alternativo, né, uma renda alternativa. Então, eu apresento então a professora Edna Camargo, que ela é graduada em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ela que é mestre e doutora em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná. Ela atualmente, né, está como professora colaboradora da Universidade Estadual do Centro-Oeste, é membro da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, né, e junto comigo, né, professora, nós iniciamos essa grande mídia que hoje a sociedade tem. É um prazer enorme, né, a gente ter começado tudo isso aí e tu teres me ensinado tanto. Gostaria só de frisar isso aqui. Para além de tudo isso, né, a professora Edna, ela é divulgadora de evidência científica por meio de suas mídias sociais, no @CamargoEdna, e alguns podcasts, né, sempre com o objetivo de aproximar a ciência, aproximar a atividade física e a saúde e a população. Hoje também está com a gente a professora Deise Mota, é também graduada em Educação Física e também em Pedagogia. Ela possui mestrado em Educação Física na Universidade Católica de Brasília, possui doutorado em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Minas Gerais, fez também um período sanduíche no Max Delbrück Center for Molecular Medicine, em Berlim, na Alemanha. Atua como pesquisadora no Centro de Telesaúde do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, onde também atua, né, no projeto Charming. É pesquisadora do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia, o Nanobiofarm. É docente na Universidade Estadual de Minas Gerais, na cidade de Ibirité. É membro e atual diretora científica da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Membro também da Câmara de Assuntos de Academia e Afins do CREF 6 de Minas Gerais. Ela também é divulgadora científica, né, onde a gente pode encontrar a professora no
ciência do exercício. Para além disso, ela é colunista na Rádio CBN, no programa Vida Ativa com Deise Mota, né, que ocorre todas as terças e quintas e está disponível no Spotify. E a nossa última convidada de hoje é a professora Carla. Ela é graduada em Educação Física pela Universidade das Faculdades Metropolitanas Unidas. Ela é mestre em Educação Física pela Universidade São Judas Tadeu, doutora em Ciências da Saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein. É profissional de Educação Física, né, no Hospital Israelita Albert Einstein, onde atua como especialista em serviços de telereabilitação no Centro de Reabilitação da instituição. Ela participa também de grupos de educação física diabetes, coordena o curso de pós-graduação em atividade física, prevenção e tratamento de doenças e promoção de saúde no próprio hospital Albert Einstein, coordena e é docente na pós-graduação em prescrição de exercício para grupos especiais pela Faculdade Focus. Daí possui alguns certificados em medicina do estilo de vida pelo Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida e Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Especialista em fisiologia do exercício e treinamento resistido. Professora também é divulgadora científica, né? E uma das suas redes é o @carla.gpmontegro. Então tá, professora, sejam muito bem-vindas. Espero que essa nossa manhã seja muito prazerosa. Professora Deise, estás com a palavra. Bom dia a todos. Eu queria agradecer imensamente o convite para fazer parte desse evento e mais ainda por estar aqui numa mesa redonda de um tema que, na minha opinião, é extremamente relevante, ao lado também de várias mulheres que eu muito admiro. Então, muito obrigada aí pelo convite. E eu vou começar, então, compartilhando aqui a minha tela. Deixa eu ver aqui onde que compartilha. Peraí. Ixi, tô achando que eu não vou conseguir compartilhar aqui. Eu mandei a minha apresentação. Será que alguém consegue compartilhar para mim? Só um minutinho aqui. Tá ótimo. Acabou que a gente não testou. Então, enquanto a gente vai olhando a questão do compartilhamento, eu vou fazer, então, minha audiodescrição aqui. E eu até fiz aqui, eu mandei uma foto minha, tirei a foto agora e pedi para o ChatGPT fazer minha audiodescrição. Então, vou compartilhar a audiodescrição aqui que o GPT fez desde mim para vocês verem aí se está de acordo, né? Então, eu sou uma mulher com cabelos castanhos médios, né? Aqui um pouco acima da altura dos ombros, tá? Levemente ondulados. Estou usando um batom, aqui tá falando vermelho escuro, mas na verdade é um pouco mais claro. Eu estou usando uma blusa que tem alguns padrões geométricos aqui, com algumas cores preto, bege, e tem uma gola V. E no meu fundo, a gente tem um sofá, tem uma estante com alguns livros também. E a minha pele, eu considero morena clara, tá? Então, vamos ver se a gente consegue fazer aqui o compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Enviei. Se a Carla quiser compartilhar, se ela puder compartilhar. Muito obrigada, Carla.
Bom, então, nessa primeira parte da nossa mesa redonda, que é sobre a influência das mídias sociais na ciência, eu vou abordar um pouquinho sobre o tema de letramento científico, tá? Então, o simpósio aqui tem o tema central, que são estratégias de promoção da atividade física e saúde para pessoas com doenças crônicas em ambientes na Amazônia brasileira. Pode passar, por favor. Bom, esse termo letramento científico, ele não é um termo muito difundido, né? A gente tem muito termo alfabetização e letramento dentro do ensino, mas o letramento científico especificamente, ele seria então a capacidade de empregar o conhecimento científico para identificar questões, adquirir novos conhecimentos e explicar. Então, esse letramento científico, ele está muito associado a esse pensamento científico da gente entender como que um estudo é realizado, é feito. Na área da atividade física, a gente tem muitos estudos que estão sendo realizados, mas muitas vezes eles são mal interpretados e divulgados também nas redes sociais. E isso pode afetar diretamente a saúde. Pode passar, por favor? Nesse slide, eu tenho um exemplo de um grupo do México, que chama Pictoline, que eles fazem um trabalho de divulgação científica muito legal. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Esse outro é um vídeo, depois eu posso deixar com vocês o link, que é sobre o aquecimento global, que a gente está vivenciando aí na pele, literalmente, né? Mas essa primeira imagem é sobre um infográfico que está em português, do Pictoline, que fala sobre a diferença de lei e teoria, que são conceitos independentes e diferentes. E quando a gente fala, por exemplo, de uma lei e de uma teoria, e aí no caso a gente tem a lei da gravitação universal, né, a lei da gravidade, que é um exemplo que eles colocaram nessa tirinha, a gente tem algumas formas que a gente pode trabalhar esse letramento científico de maneira mais lúdica. Então, a gente tem uma lei, é uma descrição de um fenômeno observável através de uma expressão matemática, e a teoria é um marco de trabalho que explica um fenômeno. Então, muitas vezes, a gente usa esses 2 termos como se fossem sinônimos, mas não são. Então, eu trouxe esse exemplo que usa desenhos, né? Usa tirinhas, né? Para poder exemplificar dado, né, um conhecimento científico, né? E trazer esse letramento científico de uma maneira mais lúdica. Hoje a gente tem uma geração que lê menos, então a maioria das informações elas têm menos texto, tem mais imagens, e a gente tem também uma divulgação de ciência dentro até das próprias revistas científicas e dos artigos, que são o Visual Abstract, né? Então, várias revistas, quando a gente vai submeter o estudo, ou quando a gente vai ler, a gente tem um resumo daquele estudo num formato de desenhos, de textos, o mínimo de texto possível. Então, essa é uma forma que a gente tem também de desenvolver esse letramento científico. E no vídeo, que não vai passar porque está no PDF, falava um pouco sobre essa questão do aquecimento global, que é uma área da ciência que tem tido muita desinformação por conta justamente desse baixo letramento científico. Pode passar, por favor? Então, esse letramento científico ele é essencial para a formação de cidadãos críticos e atuantes em uma sociedade cada vez mais tecnológica. Então, quando a gente fala de letramento científico, vai envolver também alguns outros tipos de letramento, principalmente quando a gente fala de atividade física, quando a gente fala de saúde. Então, a gente tem o letramento em saúde, que é a capacidade também de compreender informações em saúde. Então, muitas vezes, o paciente, né, no caso, o tema central aqui do nosso evento são doenças crônicas, ele tem um atendimento por um profissional de saúde e ele não entende como que é feito aquele tratamento, ele não adere ao tratamento, seja ele medicamentoso, seja ele um tratamento de mudança de estilo de vida. Então, é importante esse letramento em saúde também. E é importante também a gente falar sobre o letramento digital, porque muitas vezes a gente vê desinformação em saúde, e aí tanto a Edna quanto a Carla vão falar um pouco mais sobre essa questão da produção do conteúdo em si,
E esse letramento digital ele tem sido cada vez mais importante também, associado ao letramento científico e associado ao letramento de saúde. Pode passar. Nesse artigo que foi publicado na PNAS em 2021, a gente tem um modelo de letramento científico, ou Science Literacy. Então, na primeira parte da imagem, a gente tem a produção de ciência, que é realizada aí por pessoas, por instituições aqui no nosso país, principalmente instituições de ensino superior, né? E alguns órgãos, principalmente órgãos que apoiam a pesquisa, que são órgãos governamentais. Depois, a gente tem no centro dessa imagem, a gente tem a produção de informação online e digital, divulgando esses conhecimentos, né? E aí a gente vai ter também as mídias sociais. Hoje em dia, a gente teve uma pesquisa recente mostrando que as pessoas estão buscando as informações, principalmente pela rede social. E, do outro lado, a gente tem esse mecanismo aí dentro da cabeça, né? Que é a formação de opinião, que são as crenças, as emoções e as motivações, que está associada também a uma literacia cognitiva, né? A um letramento cognitivo. Então, todos esses fatores, eles vão ser responsáveis pela construção dessa literacia, desse letramento científico. Pode passar, por favor. Mas quando a gente fala de letramento científico, é importante a gente considerar alguns vieses, né? E o viés científico, ele vai ser uma soma aí dos fatos objetivos que a gente tem no estudo, numa evidência científica, do que a gente acredita e dos dados obtidos. Então, é impossível a gente realizar um estudo ou ler um estudo científico, e quando a gente fala de letramento científico, envolve várias habilidades, né, como leitura de estudos, né, e análise da metodologia daquele estudo, se aquele estudo realmente é capaz de comprovar o que está nos resultados, nos objetivos. Muitas pessoas acabam lendo só o resumo ali, o abstract, e não lê o estudo completo. Então, a gente precisa analisar isso desse viés científico, né? A gente tem conflitos de interesse, hoje a gente tem várias revistas predatórias, então todos esses fatores aí a gente precisa considerar quando a gente vai desenvolver esse letramento científico. Mas eu queria dar um enfoque também de como esse letramento científico pode ser desenvolvido não só na vida adulta, mas também na vida escolar. Pode passar. Então, a gente teve um estudo que foi feito em 2014, tá? Que eles fizeram uma criação de um índice de letramento científico, que era o ILC, tá? E aí, dentro da criação desse índice, a gente tem algumas perspectivas, tanto de alfabetismo quanto letramento, e o caráter predominante também não escolar, tá? Para determinar esse letramento científico. Como que a gente pode classificar se as pessoas têm baixo, médio ou alto letramento? Então, na parte de alfabetismo, a gente tem a capacidade de compreender, utilizar e refletir sobre informações em materiais escritos para alcançar objetivos, conhecimentos e participar da sociedade. No letramento, a gente já tem uma camada mais profunda, porque a gente abrange também habilidades e conhecimentos de processos cognitivos mais complexos. Então, muitas vezes, quando a gente fala alfabetismo ou alfabetização em ciência, é um pouco diferente do letramento em si. E a gente tem também o caráter não escolar, que é em situações cotidianas e que muitas vezes vão estar presentes aí nas redes sociais, que vai ser uma maneira de explorar esses processos, esses fenômenos e as evidências científicas que muitas vezes são simplificadas, porque na rede social a gente tem uma limitação ali de texto e de imagens. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu trouxe um projeto da Turma da Mônica bem interessante, que chama Donas da Rua. E esse projeto, nessa imagem que a gente tem a Magali, com a Jaqueline e a Esther, que foram duas cientistas responsáveis pelo sequenciamento do coronavírus. Isso é uma forma de trazer a ciência mais próximo do cotidiano
Então, esse projeto da Turma da Mônica, ele trouxe várias outras cientistas, mulheres, né, para representar a importância da ciência e tentar aproximar essa ciência também das crianças e da comunidade de uma forma geral. Então, a gente tem vários aspectos que a gente precisa abordar dessa importância, que é a questão da sociedade tecnológica, a compreensão do mundo e a cidadania ativa. Então, o letramento científico ele é muito importante, né, para lidar com essa complexidade, né? Então, no começo, eu usei aí o ChatGPT para fazer a minha audiodescrição. Então, a gente tem um avanço muito grande dessas tecnologias e esse letramento científico é importante para compreender essas tecnologias e para a gente usar elas de forma crítica e responsável, né? A compreensão de mundo também, então, interpretar o mundo, promovendo essa visão mais abrangente e crítica da realidade, e a cidadania também ativa, que está associada a esses debates de temas científicos. Então, inclusive, a gente está numa época de eleição, onde alguns debates com relação a alguns temas, o próprio aquecimento global, né, que tem sido muito debatido, é importante a gente ter essa formação para a gente defender pontos de vistas, tomando decisões aí que são baseadas em ciência. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem algumas habilidades essenciais para a gente desenvolver esse letramento. Então, eu trouxe 5 pontos principais, que seria a leitura crítica, né, de diferentes mídias, livros, revistas, notícias e também artigos científicos. Algumas estratégias de leitura, então, identificar palavras-chave, elaborar esquemas, mapas mentais, isso também auxilia nessas habilidades. Inferências e compreensão. Então, após a leitura, muitas vezes a gente vai ter uma reflexão acerca daqueles resultados que foram obtidos naquele estudo, por exemplo, né? A argumentação científica, então, compreender esse papel da argumentação científica e, por fim, no ponto 5, a gente tem as possibilidades e as limitações, né? Então, reconhecer quais que são as possibilidades de estudos futuros, quais que são as limitações desses conhecimentos científicos. Então, todo estudo apresenta limitações. Se você lê um estudo científico e ele não apresentou limitações, desconfie, tá? Porque ele apresenta, mas algumas revistas podem até não solicitar essas limitações do estudo, então é importante sempre analisar essas questões também. Pode passar, por favor. Para desenvolver o letramento científico, a gente tem algumas etapas, e eu trouxe aqui 3 etapas, né? Uma é a abordagem interdisciplinar, e quando a gente fala dentro das escolas, a gente pode integrar o ensino de ciência aplicada a outra disciplina. A própria educação física, história, geografia, artes, para criar um aprendizado assim, mais rico e significativo. A experimentação e a investigação, que seria o aprendizado pela experiência, né? Então, promover atividades práticas que possibilitem a investigação científica, experimentos, e o pensamento crítico, né? Estimular esse pensamento crítico, desenvolver habilidades de análise, de síntese, de interpretação, de avaliação, questionando aí, buscando resposta para esses fenômenos do mundo. A gente teve um desenvolvimento muito grande da divulgação científica no Brasil na época da pandemia, mas a gente observou também como que a população tem um baixo letramento científico quando a gente avalia esse pensamento crítico. Pode passar, por favor. O letramento científico, ele também está na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular, ela apresenta algumas competências e habilidades, né? Então, define essas competências essenciais para esse letramento, com foco no desenvolvimento e no pensamento crítico, né? Também está presente no ensino fundamental e médio e nos temas transversais, para abordar meio ambiente, saúde, ética e tecnologia, através desse letramento. Então, o ideal seria a gente abordar esse letramento na escola. Hoje, nas redes sociais, a gente observa, porque a maioria das pessoas que estão nas redes sociais são adultos, apesar da gente ter crianças e adolescentes, mas a gente observa esse baixo letramento, provavelmente pela falta de trabalho dessas competências que deveriam já ter sido trabalhadas dentro da escola. Então, a gente, dentro das redes sociais, a gente pode também tentar desenvolver essas áreas. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe uma tirinha também que está falando sobre por que todos estão evitando o Rogério. Ele acabou de voltar da China
o povo está com medo do coronavírus. E aí a pessoa responde, que bobagem, li hoje na internet que a epidemia já foi superada. E aí o outro responde, jura? Já anunciaram a vacina? E aí o outro fala, não, é um chazinho natural, vacinas são venenos, faz anos que eu não tomo uma. Então, o negacionismo vacinal, né, a hesitação vacinal é um problema sério. E aqui a gente tem alguns contextos de aplicação, não vou dar detalhes de todos, das competências científicas, na área da saúde, de recursos naturais, meio ambiente. Então, na área da saúde, especificamente, a gente pode ter epidemias, como a gente teve epidemias globais, né, que podem afetar a saúde das pessoas, e a falta desse letramento pode impactar de maneira muito significativa e trazer graves consequências também. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem algumas crenças da população e evidências científicas, num estudo que foi publicado recente, mostrando que algumas pessoas ainda acreditam que a Terra é redonda, ainda acreditam que vacina causa autismo. Então, esse estudo foi feito no ano passado e divulgou algumas crenças da população, mostrando esse baixo letramento em saúde. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem também a questão dessas crenças, porque está associada a esses contextos pessoais, globais e locais, exigem que os indivíduos demonstrem algumas competências, né? E essas competências, elas dependem tanto de atitude quanto de conhecimento. Então, é algo que não é tão simples que um post numa rede social talvez vá resolver. É algo que é construído ao longo de um tempo e que a gente precisa mais de programas para desenvolvimento desse letramento científico aqui no Brasil. Pode passar, por favor? Então, na prática, aqui eu trouxe algumas etapas, né, que a gente pode tentar trabalhar esse letramento científico através de questionamentos, né, e aqui eu coloquei incentivar os alunos, né, mas a gente pode incentivar os seguidores, incentivar familiares, de um modo geral, para a gente promover esse letramento, né, formulando perguntas e buscando as respostas dessas perguntas, propor atividades práticas. A comunicação é muito importante, né, criar oportunidades de comunicação e também desenvolver esse pensamento crítico. Pode passar, por favor? A gente tem alguns recursos que a gente pode trabalhar, né? Livros didáticos, revistas científicas, na própria rede social, né? Recursos online, museu de ciências, laboratórios, documentários, jogos educativos. E aqui eu trouxe um infográfico que mostra a pirâmide alimentar, a antiga pirâmide e uma proposta de nova pirâmide com algumas cores, com menos texto e também incluindo a prática de atividade física, que é uma forma da gente apresentar evidência científica de uma maneira mais simples e prática, principalmente para essa nova geração. Pode passar. Então, concluindo, né, o letramento científico ele é essencial para formar cidadãos que sejam conscientes, preparados para enfrentar desafios da sociedade atual. A gente tem um papel muito importante, nós como professores, né, como educadores, de engajar ativamente nesse processo, desenvolver habilidades e competências para um futuro mais sustentável e mais próximo. E aqui eu coloquei o perfil das meninas, da Laura e da Ana, que é o do Nunca Vi um Cientista. Para quem não acompanhou, recentemente as meninas elas perderam o processo, elas foram processadas por desmentir que o diabetes é causado por verme. Então, esse papel do divulgador científico, né, das mídias sociais, muitas vezes, infelizmente tendo que desmentir essas questões, está muito associada a esse baixo letramento. Então, fica aqui meu apoio às meninas e também minha sugestão para quem não conhece o trabalho da Laura e da Ana, no Nunca Vi um Cientista, é um trabalho muito legal de divulgação científica. Pode passar? Então, eu queria agradecer, vou deixar aqui a minha rede social, que é o Ciência do Exercício. Eu também tenho uma coluna semanal, toda terça e quinta ao vivo na Rádio CBN. Essa coluna também está no Spotify. E eu tento trazer sempre informações científicas e melhorar esse letramento em ciência aí nas redes sociais e também no podcast. Muito obrigada. Aí pode passar. Obrigada.
Obrigada, professora Deise, sempre sabe as palavras. É muito bom contar com toda a tua experiência, né? Hoje trazendo um letramento científico, né? Então, vamos para a nossa próxima convidada, a professora Edna. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marja. Bom dia, turma. Eu sou a professora Edna Camargo. Eu também fiz minha autodescrição no chat GPT. A Deise deu a ideia, eu falei, eu também vou colocar aqui para ver o que ele fala. Então, eu mandei uma foto minha sorrindo e ele falou que eu sou eu sou uma mulher branca, cabelos lisos, pretos, pele branca, olhos castanhos, estou de camiseta branca e no meu fundo, né, eu tenho uma cortina branca. É um prazer estar aqui, né? Toda vez que a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde me chama para falar, eu venho muito feliz, porque para mim é um prazer falar de ciência e exercício, e ainda mais hoje com a Deise e com a Carla, que eu sigo elas já no Instagram há muito tempo, né? A Deise, a gente tem mais eventos que participou junto, a Carla é o primeiro evento, mas já sigo ela no Instagram há muito tempo, gosto do conteúdo dela, e eu gostaria agora que colocassem, né, alguns slides que eu separei. Na verdade, a gente separou nossas falas e tem muita coisa que a Deise falou e que vai aparecer aqui na minha fala, mas eu vou falar através de recomendações práticas. Então, eu pensei, qual a melhor maneira de recomendar isso, né, para as pessoas que estão aí, por exemplo, o pessoal que participa de grupo de pesquisa, que está no mestrado, doutorado, os alunos da graduação, qual a melhor maneira de informar eles, né, para que eles possam utilizar as mídias sociais. Porque algumas pessoas ainda veem as mídias sociais como um problema, né, se mantêm longe das mídias. Eu costumo falar que hoje, se o seu produto, se o seu serviço, se o seu trabalho não está nas mídias sociais, você está fechando a porta para a rua mais movimentada do mundo. E você não pode fechar a porta para a rua mais movimentada do mundo. É ali que tem que estar o teu trabalho, é ali que tem que estar a tua pesquisa, é ali que tem que estar o seu serviço. Então, eu separei algumas recomendações práticas, né? Deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui. Eu consigo. Bom, quando a gente fala de mídias sociais, eu diria que o Facebook, né? Os dados mostram em algumas pesquisas que o Facebook e o Instagram têm sido os mais utilizados no Brasil. O Facebook, devido ao número de pessoas, né? Porque foi uma primeira rede social, então ainda tem muitas pessoas no Facebook. Eu particularmente uso bem menos, cada vez menos o Facebook, uso mais o Instagram. Mas elas são as redes mais procuradas no mundo todo. Eu costumo dizer que comunicar ciência envolve interação, envolve disseminação, envolve democratização. E a gente vai entender um pouquinho como fazer essa interação, como fazer essa disseminação e como democratizar esse conteúdo. Eu acho que, em primeiro lugar, a informação acessível. Então, a ciência, eu tirei esse pedacinho, né, de uma das entrevistas que eu participei, que falava o seguinte, né, a professora divulgadora falou o seguinte, que a ciência deve ser ampla, entendível e verdadeira, e também é uma aliada da comunidade. Então, você tem que pensar assim, quando você escreve um documento. Ela deu o exemplo da tese, né, sua avó entende a sua tese de doutorado? Então, há alguns meses, essa foi uma das falas mais reproduzidas nas redes sociais, trazendo questionamentos acerca da linguagem acadêmica. Então, no tempo, né, que ela soltou essa fala, as pessoas estavam falando, não adianta você escrever uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, e as pessoas não entenderem nada do que você está falando. Então, como que você traz essa linguagem para a população? Ainda mais se a gente pensar em pessoas idosas, né? Ela deu o exemplo da avó, né? Sua avó entende a tua tese. Na sociedade em que vivemos, pessoas mais idosas comumente não tiveram oportunidades de cursar o ensino superior, porque o acesso, né, no passado era bastante elitizado, e nesse sentido a leitura de um texto acadêmico foge, né, muitas vezes ela é incompreensível. Então, toda vez que a primeira informação que a gente passa, né, é informação acessível. Toda vez que você for publicar alguma coisa, você deve pensar, as pessoas que não são cientistas, as pessoas que não são da minha área, no caso a educação física, vão entender esse conteúdo? Qual a melhor maneira de informar esse conteúdo e fazer com que ele alcance o maior número de pessoas? Então, a primeira informação é essa, informação acessível. A importância de fazer divulgação científica é você dar oportunidade para as pessoas
de conhecer mais sobre a ciência e ter mais chances de conseguir usá-la para tomar as suas decisões no dia a dia. Se você publica um estudo científico, se você publica uma dissertação, uma tese, e você não consegue divulgar as informações preciosas que essa tese tem, de uma maneira que a população compreenda, a gente está falhando como pesquisador. Então, como transformar isso? Como eu pegar um artigo científico e publicar para a população para realmente conseguir divulgar essa ciência para que ela consiga utilizar isso no dia a dia dela? Porque a ciência é isso, a ciência é feita para a população, é feita para que as pessoas consigam usar isso no dia a dia, para que ela tenha uma vida melhor, para ajudar pessoas a viverem vidas mais saudáveis, vidas melhores. Bom, se a gente pegar na literatura, a gente está cheio de evidência científica, a gente está cheio de guideline, né, recomendações sobre atividade física. E o papel e a importância da atividade física. Aqui eu coloquei as recomendações mundiais, coloquei o documento, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes, do câncer, né, em parceria com a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Então, tem vários documentos, alguns na língua portuguesa, alguns em língua inglesa. Como que eu faço para pegar esse documento que está aqui e fazer uma linguagem acessível para a população? Que eu acho que é o que a maioria tem dúvida, né? Eu gosto bastante dessa folha aqui, dessa figura, porque ela mostra no primeiro item o conhecimento. Então, a gente tem conhecimento espalhado ali, né? A experiência faz com que a gente consiga conectar esse conhecimento. Mas é a criatividade que vai fazer com que, através do conhecimento que eu tenho e da experiência, eu consiga passar isso numa linguagem que a população compreenda. Então, ele mostra ali conhecimento, experiência e criatividade. O quão criativo você está sendo para conseguir realmente pegar uma evidência científica e passar para a população. Bom, a Daisy falou bastante, né? Ela falou bastante sobre esse letramento, né? Habilidades essenciais que a gente tem que ter para o letramento, e falou também da alfabetização. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar quem é o público. Então, em que rede social você quer estar? Você quer estar no Instagram? Você quer estar no YouTube? Você quer estar no podcast? Em primeiro lugar, você tem que escolher qual a rede social que você mais se identifica. Hoje, tem público para todas as redes sociais. Você tem que ver, você tem que entender qual é a rede social e entender, de acordo com o produto que você quer fornecer, com a informação que você quer passar, qual é a rede social que mais se encaixa para você. É um podcast? É o Instagram? É o YouTube? E daí você começa a se dedicar nessa rede. E aí você vai pensar, quem é o meu público? O meu público são os alunos da graduação? O meu público é a comunidade? Quem é o meu público? Para quem que eu estou passando essa informação? Então, eu sei que tem vários pesquisadores aqui que têm perfil no Instagram de grupo de pesquisa, mas quem é o público desse grupo de pesquisa? São os futuros alunos que querem fazer mestrado e doutorado? Ou é a população? Ou são ambos, né? Quem é o teu público? Aqui eu coloquei uma foto que lembra bastante o que a Deise estava falando de letramento e alfabetização, que foi o seguinte, essa foto eu peguei da internet porque eu não consegui dos meus alunos. A gente fez uma atividade na universidade em que eu falei o seguinte, vocês têm que passar a seguinte informação para crianças, que a atividade física é importante e traz benefícios para coração, pulmão, e vão ensinar o que é exercício aeróbico. O público de vocês são crianças pequenininhas, como que vocês vão fazer isso, né? Ou seja, uma maneira de passar essa informação para crianças, mostrando que a atividade física é bacana, traz benefícios. E daí eles fizeram várias atividades, uma delas fez eles desenharem um pulmão, né? Desenharam um pulmão, colocou a bexiga, eles assopravam pelo canudinho para entender essa relação do exercício físico com a capacidade pulmonar. Será que eu saí aqui? Estou online ainda, né, pessoal? Porque deu um apagão aqui no meu computador. Beleza. Então, daí eles fizeram isso com as crianças, ou seja, era uma maneira de passar essa informação sobre os benefícios da atividade física, do trabalho aeróbico, para crianças pequenas. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é quem é o seu público. E a Daisy falou muito bem ali, quando ela falou de letramento e alfabetização, não importa quem é o público, existe uma maneira certa para passar essa informação para o seu público. Eu acho que a educação física escolar tem muita coisa bacana para passar de informação quando a gente pensa em crianças. Então, em primeiro lugar, quem é o seu público?
Voltando ainda no quem é seu público, eu coloquei aqui um post que eu fiz no Instagram, em que eu peguei as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. Se você pensar, tem inúmeras informações lá da diretriz sobre exercício físico e atividade física. Então, eu acho que a primeira tarefa é que uma informação, às vezes, ela pode ser fragmentada. Então, fragmentar para que o teu público entenda melhor isso. Então, aqui eu coloquei uma única informação, é uma tabela gigante que tem nas diretrizes brasileiras de hipertensão e que ela fala a quantidade de milímetros por mercúrio que a prática de atividade física reduz em caso de pessoas com hipertensão. E daí ela ainda fala também os milímetros de mercúrio que reduz se a pessoa tiver peso considerado saudável, se evitar álcool, evitar cigarro, alimentação, enfim. Aqui eu coloquei só o post da atividade física, ou seja, uma única tabela eu conseguiria transformar e fragmentar em vários posts, ou então eu poderia fazer um carrossel, nesse caso eu fiz um carrossel. Mas como você consegue pegar um monte de informação e transformar ali? Fragmenta ela. Às vezes, uma única informação eu consigo falar de várias maneiras diferentes. Eu consigo falar com um post. Esse público meu são... a grande maioria do meu público é profissional de educação física e mulheres. Então, a grande maioria, 80% do meu público é mulheres. Porque eu falo muito sobre atividade física e saúde e tenho falado cada vez mais sobre saúde da mulher. Então, eu tenho aparecido mais profissionais de educação física e cada vez mais mulheres. Então, esse é o meu público. Então, eu consigo falar numa linguagem para o meu público. Então, peguei uma informação de uma diretriz e coloquei aqui. Só a diretriz brasileira de hipertensão daria para você fazer uns 100 posts. Por quê? Porque você pega informações fragmentadas para passar para a população. Poderia colocar menos texto, aqui eu coloquei mais texto, eu poderia transformar em um texto só de exercício de resistência isométrica e um outro só de trabalho aeróbico, ou seja, são informações muito curtas e muito diretas. Eu também posso fazer isso em vídeo, então tem vários vídeos, né, no meu perfil, em que eu falei sobre um único artigo, que foi o da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, sobre gestantes, em que a gente tem várias informações sobre assoalho pélvico, sobre dores lombares, sobre amamentação. Então, tem um mito muito grande quando a gente fala de amamentação, a maioria das mulheres pensa que não pode fazer exercício, né, atividade física, enquanto amamenta, porque vai secar o leite. Então, a ideia dos vídeos foi apagar esses mitos, né, falar sobre mitos e verdades. Então, eu peguei um único artigo com várias informações sobre gestantes e transformei em, se não me engano, 10 vídeos. E daria para falar muito mais, ou seja, são informações curtinhas de 1 minuto e diretas. E nesse caso, eu peguei as informações para diminuir os mitos a respeito da prática de atividade física para mulheres. Então, a gente pode fazer isso em imagens, a gente pode fazer em vídeos. Cada vez mais os vídeos têm sido mais usados, né? E outro item importante, quando a gente apresenta evidências, evitar o terrorismo. Então, aqui eu coloquei um que deu bastante polêmica, que foi sobre o treinamento de força para crianças e adolescentes. E se você falar hoje sobre isso, ainda dá polêmica. Então, muita gente traz o terrorismo, né? Então, falam assim, cuidado, essa criança não pode fazer exercício de força, vai atrapalhar o crescimento dela. Isso já caiu por terra, né? A gente sabe que existem evidências, né, das sociedades brasileiras, Sociedade Internacional de Pediatria, a gente fala que é possível fazer treinamento de força para crianças. Então, acho que, em primeiro lugar, quando a gente traz uma informação, como passar essa informação sem ela ser um terrorismo. E um exemplo de terrorismo, esse exemplo é um exemplo de terrorismo, né? Então, essa influencer, ela foi criticada na internet, né, porque ela falou de um estupro alimentar. Então, quando as pessoas ficam oferecendo comida para você, então ela chamou isso de estupro alimentar. Então, isso é uma maneira de falar, divulgar uma informação com terrorismo. Então, a gente tem que cuidar se realmente essa informação que eu estou passando, ela não é um terrorismo. Isso acontece muitas vezes quando a gente pega uma informação que está todo mundo falando, né? Não se fala de outra coisa, só se fala sobre aquele assunto na internet. E a gente quer acelerar essa informação e também divulgar sobre esse tema. Às vezes a gente acaba fazendo terrorismo, então a gente tem que cuidar muito com essa informação, né? Você realmente não está fazendo terrorismo? Essa informação, ela realmente tem dados? Onde você encontrou essa informação? Você tem referências
para mostrar que essa informação que você está passando, ela é científica ou não. Então, sempre tenha certeza dessa informação, porque as pessoas acabam sempre replicando, ainda mais se você tem um número de seguidores alto, as pessoas acabam replicando essa informação. Então, a gente tem que ter muita seriedade, muito cuidado com o que a gente divulga. Então, se por algum momento você tiver dúvida nessa informação que você está passando, espere mais um dia, divulgue daqui 24 horas, mas não solte informação se você tem dúvidas disso. Eu sou da educação física e toda vez que eu vou divulgar alguma coisa sobre alimentação, eu faço questão que alguém da alimentação, né, da nutrição, entre em contato comigo, verifique meu material. Da mesma maneira que eu tenho divulgado muita coisa sobre saúde da mulher, então eu tenho entrado em contato com ginecologistas, endocrinologistas, que participam dos posts em collab comigo. Então, por mais que não tenha só a informação da atividade física, e tem informação da atividade física e saúde da mulher, eu tenho lá a ginecologista que viu o meu post, que deu o aval dela, que participa comigo na publicação. Então, hoje o Instagram tem a possibilidade de fazer collab, né, entre pessoas, né, entre profissionais. Então, sempre tem essa informação. E eu gosto de ter esses outros profissionais, porque eu não gosto de ter a informação, a reclamação do meu público da seguinte maneira: você está falando de alimentação e você não é da nutrição. A gente sabe que o aconselhamento da atividade física pode ser feito por qualquer profissional da saúde, a gente sabe que o aconselhamento da nutrição pode ser falado por qualquer profissional, então as pessoas podem aconselhar. Mas para evitar qualquer reclamação, sempre quando eu faço um assunto que vai envolver outra área, eu convido esse profissional para fazer um collab comigo. Daqui a pouco eu vou mostrar esses collabs. Aqui é o documento que eu peguei, né? Então, esse único estudo, então veja, um estudo sobre atividade física e gestantes, né, que foi um capítulo do Guia da Atividade Física, ele tem vários itens em tabelinha, né, que fala sobre desfechos, né, e se a gente tem evidência forte, moderada, sobre essa evidência. Então, uma única informação já deu um vídeo, então aí saiu vários vídeos de uma única informação. Então, às vezes, não é a quantidade de material que você lê para publicar. Às vezes, você pega um único material e consegue fragmentar em linguagem acessível. Então, na ciência, a gente, como cientista, acaba sempre lendo muita coisa, e a gente quer jogar isso para a população, e não é bem assim. Às vezes, uma pequena informação, então, por exemplo, lembra da tese lá. Da tua tese, qual é a informação preciosa que você tira dali e que você consegue passar para a população numa linguagem acessível? Se tiver 10 informações, fragmenta isso em 10, não tem problema. Mas não passa informações exageradas, porque a população talvez não entenda muitas informações de uma vez, né? Então, a linguagem tem que ser acessível, tem que ter uma comunicação em que ela receba aquela informação, ela compreenda aquilo, aí se ela tiver interesse, ela vai voltar para ver outras informações, que serão outros posts que você irá divulgar. A tradução é muito importante, então eu vejo vários pesquisadores, né, vários professores colocando, estou de olho no relógio aqui, que eu sei que a gente só tem 20 minutos, informação em inglês. Então, joga lá o artigo em inglês. Eu vou falar para você que isso não adianta nada para a população. A nossa população mal consegue falar a língua portuguesa e compreender a língua portuguesa. Então, em primeiro lugar, ter a tradução dos documentos é fundamental. Em 2019, a gente fez a tradução desse documento da Organização Mundial da Saúde, eu e o professor Ciro Anês. Então, a gente traduziu esse documento para a língua portuguesa, com o objetivo de compartilhar a informação para a população. Então, um documento tão importante, ele precisa estar na língua portuguesa, precisa estar numa linguagem acessível. Então, a gente fez essa tradução desse documento já avisando, né, esse letramento, essa alfabetização, essa disseminação de conteúdo. E a gente fez a tradução também desse outro documento que vocês devem conhecer. Então, a gente fez ele em 2020. Então, logo que saiu os documentos, já entrei em contato com a Organização Mundial da Saúde, falando que eu queria disseminar essa informação, mas na língua portuguesa. Então, cumprimos todos os requisitos, solicitamos, né, a autorização para fazer essa tradução. A Organização Mundial da Saúde forneceu todos os documentos, né, para a gente ir colocando na língua portuguesa. Então, a gente tem esse documento traduzido. Eu acho que o primeiro passo para divulgar uma informação importante é ela estar na língua desse país. E eu gostei bastante dessa tradução, porque depois que a gente fez a tradução em 2020, cerca de 15 países também traduziram para a sua língua. Se você lembrar, em 2010, as últimas recomendações mundiais de atividade física, elas só estavam na língua inglesa.
Então, em 2020, eu considero um marco muito importante, porque a gente conseguiu traduzir em várias línguas, e todos esses documentos estão no site da Organização Mundial da Saúde. Então, traduzir os documentos são importantes. Não coloque posts na língua inglesa, coloque tudo na língua portuguesa, né? A gente está no Brasil, a gente tem que divulgar esse conhecimento na língua portuguesa. Esses são os collabs, né, que eu falei para vocês. Um exemplo de collab que eu fiz com um nutricionista, a gente estava falando sobre a fala, né, uma fala que eu fiz no Fitness Brasil sobre treinamento feminino. Então, a gente postou recortes do vídeo. Então, foi um podcast. Então, isso é legal também. Se você tem um podcast, participa de um podcast, você pode selecionar, né, alguns recortes e divulgar esses recortes na sua mídia. Então, esse é um collab, é bacana porque a gente pode fazer collab com mais de um profissional. Aqui eu coloquei um collab que eu fiz com a ciência do exercício, Papo Educação Física e Educação Física e Saúde Coletiva, ou seja, antigamente só podia um colaborador, né? Agora a gente consegue colocar vários colaboradores, isso é bacana porque aparece o nosso perfil e todos os outros perfil, né? A questão de infográficos também é legal, então colocar informação, a Deise falou bastante, né, dessa informação dos artigos. Quando a gente publica um artigo, cada vez mais eles estão pedindo para que a gente faça um desenho gráfico dessas informações, né, um resumo gráfico, né, o abstract gráfico. Isso é muito importante nos estudos, porque a gente daí já facilita essa linguagem para a população, quando vai divulgar esse estudo, e eu gosto bastante de infográfico nas mídias sociais, acho que funciona bastante, e para a gente que é pesquisador, é bacana porque a gente consegue realizar isso, é fácil, não é uma coisa difícil. Eu sempre recomendo que para você que está começando agora, aqui é um estudo que a gente também fez com infográfico, né? A gente sintetizou as informações do estudo que a gente publicou no JAPA sobre educação física escolar, e a gente fez um infográfico. Então, cada vez mais as pessoas estão fazendo isso, e eu acho bacana, porque daí a gente joga esse documento, né? Aqui, o que precisaria pegar desse documento para jogar para as redes sociais? Precisaria traduzir ele. Então, esse mesmo documento na língua portuguesa poderia ser aplicado nas mídias sociais para divulgar a informação desse estudo. Então, cada vez mais estão sendo pedidas essas informações. Eu sugiro o Canva para vocês, acredito que vocês já devem conhecer, alguns de vocês já devem conhecer o Canva. O Canva é fantástico, porque a gente consegue fazer os infográficos, você consegue fazer cartaz, consegue fazer slide. Na graduação, eu recomendo para os meus alunos direto, ensino eles a utilizar o Canva. Você pode fazer até um cartão de visita para você que é personal trainer, ou seja, dá para fazer muita coisa bacana com o Canva. Você consegue editar figuras, consegue editar vídeos. Ele é apenas uma ferramenta, então eu falo que se você quer começar por uma ferramenta, então utilize o Canva, ele facilita muito a nossa vida, né? Outras informações bacanas que eu acho que a gente tem que começar a incluir nas mídias sociais e também nas nossas falas são QR Codes. Em agosto fiz uma palestra no Fitness Brasil, uma fala no Fitness Brasil, e todos os artigos científicos que eu ia mostrando, eu colocava QR Code. Porque a pessoa não precisava vir atrás de mim depois e falar, professora, queria muito aquele material. Ou então ela fotografa o material para depois procurar na internet. Então a gente pode facilitar. Hoje a tecnologia veio para facilitar a vida, né? A vida de quem fala lá na frente e a vida também de quem está assistindo. Então, se você coloca ali o QR Code, a pessoa já aponta a câmera, baixa o material que você está falando. Então, isso também é legal e é uma tecnologia que pode ser utilizada nas mídias e nas nossas falas, e é muito fácil de utilizar esse QR Code, né? Nós temos vários sites que fazem isso de maneira gratuita ou paga. Então, tem o QR Code, esse QR Code Generator, nós temos o QR Code Fácil, nós temos QR Code Plus, deve ter mais de 10 que eu conheço, eu coloquei aqui esses 3 exemplos para vocês, que são exemplos que você pode colocar. Você coloca o link, gera QR Code, você coloca PDF, pode gerar QR Code, então facilita, né, a comunicação com as pessoas. Então, essas tecnologias vêm para ajudar a gente. Uma outra coisa que pode ser utilizada nas mídias sociais, a Deise também falou, é a inteligência artificial. Eu costumo falar que no meu dia a dia, eu tenho utilizado cada vez mais a inteligência artificial, eu não consigo passar um dia sem utilizar ela. Esse copilote aqui foi a Deise que me apresentou, então eu consigo
fazer fotos, né? Então, por exemplo, eu digito lá alguma imagem que eu queira. Eu quero uma imagem de uma criança fazendo atividade física com uma corda. Então, você coloca as informações e ele gera as imagens que você quer. E o chat GPT, que você pode utilizar de diversas maneiras. Por exemplo, eu diria que se você sabe fazer, você sabe pedir. Então, por exemplo, você precisa que ele execute uma tabela, né? Uma tabela com 3 colunas, 4 linhas, com tais informações. Se você sabe fazer essa tabela, você consegue pedir para ele, ele vai facilitar esse trabalho para você. Então, você consegue facilitar isso. Consegue antecipar tarefas. A gente consegue fazer tarefas muito mais rápidas porque tem alguém ali trabalhando para você. Então, eu acho que quando a gente utiliza o chat GPT para ajudar a gente nessas atividades, é uma coisa positiva. Por exemplo, eu quero procurar informação sobre alguma determinada algum determinado tema, para facilitar a minha busca e a minha criação de um determinado post. Ele também pode te ajudar nessa informação. Então, eu diria que utilizar a inteligência artificial e se aproximar dela vai facilitar as redes sociais, porque as pessoas estão cada vez mais rápidas nas redes sociais, porque elas estão utilizando essas ferramentas. E fazer tudo manualmente demora um pouco mais. Hoje o Brasil é o quinto no ranking mundial que mais utiliza inteligência artificial. Então, eu acho que os eventos, né, como o da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e demais eventos, a gente tem que falar mais sobre inteligência artificial e mídias sociais. Eu acho que a educação física ainda está um pouco resistente para falar sobre esse tema, mas a gente tem que levar isso mais para os eventos, né, para aproximar mais a população da educação física de inteligência artificial. Então, ela ajuda muito a gente. Outra coisa importante que eu quero falar e que vai muito em encontro do que a Deise falou, né, da gente facilitar essa linguagem, esse letramento, essa alfabetização, é que eu tenho visto muito a ciência e o personal trainer, um fala maçã e outro fala laranja, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra, ou não entende o que o colega fala. A gente tem que tentar, nos eventos científicos como esse, aproximar mais o personal trainer, aproximar mais o profissional de educação física. Durante muito tempo, os eventos científicos, eles foram destinados só a cientista. Então, os cientistas que faziam as falas, faziam a sua fala direcionada somente a cientista. E daí é muito triste, porque a gente chama os profissionais de educação física, eu, por exemplo, a minha rede social é lotada de profissional de educação física, lotada. E eu chamo eles para participar dos eventos, mas quando eles chegam nos eventos, eles não entendem, porque o cientista que está lá, ele fala só para cientista. Então, a gente tem que começar a falar mais para profissionais de educação física, para aproximar os profissionais de educação física dos congressos científicos. Porque quem está na linha de frente, prescrevendo exercício, prescrevendo atividade física, é o personal trainer. Então, a gente tem que chamar mais ele e elaborar falas que sejam acessíveis para o profissional de educação física que não é cientista. Então, eu acho que a gente tem que fazer mais isso. Porque quem vai divulgar essas informações, quem vai aplicar para o público, quem vai prescrever é o profissional de educação física. Se a gente não fizer isso, os nossos eventos científicos vão continuar com uma baixa população, uma população muito pequena, uma população muito restrita, que são somente os cientistas. Então, a gente tem que falar mais uma linguagem acessível e chamar mais o profissional de educação física para eventos científicos. E, do outro lado, a gente da ciência tem que aparecer mais para a população. A gente tem que colocar a nossa carinha ali nas mídias sociais, a gente tem que falar de ciência nas mídias sociais, a gente tem que divulgar o trabalho do nosso grupo de pesquisa nas mídias sociais para essa informação chegar para a população. Porque é a população que precisa utilizar essa informação vai ajudar a população a ter vidas mais saudáveis, vidas melhores. E eu conheço muita gente que pesquisa muito, faz muito trabalho bacana, mas a informação não chega para a população. Se uma evidência científica que você publicou, se um artigo científico que você publicou, se um único chegar à informação, você já vai ter ganho. Imagina se todos que você publicou, cientista, chegue para a população. Então, acho que a gente tem que tentar fazer mais isso. Eu sei que é uma tarefa difícil, né? Não é fácil porque a gente está acostumado como cientista a trabalhar numa salinha fechada, só a gente, com os nossos artigos, com os nossos alunos, com os nossos orientandos, mas a gente tem que mudar isso, né?
porque a gente está fechando a porta para a rua mais movimentada do mundo, que é a internet, que é as redes sociais, e a gente não pode fazer isso. Fechando a porta para a rua mais movimentada do mundo, a gente está deixando de mostrar o nosso trabalho, a gente está deixando de mostrar o nosso serviço, está deixando de compartilhar essas informações com a população. E a ciência é feita para a população. E se a gente não está fazendo isso, a gente está pecando feio. Agradeço muito a participação, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. E vou ficar aqui até o final para responder as perguntinhas de vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, professora Edna. Também sempre um prazer te ouvir, aprender contigo. Né? A pessoa que me trouxe também para esse mundo das mídias sociais, né? Como eu coloquei ali no início, no meio da sociedade. Né? Foi um projeto, né, que, junto com a gestão do professor Paulo, abriu portas, né, como tu colocou, né? Abriu as portas da sociedade para a rua, para que a rua conhecesse também a sociedade e conhecesse também os simpósios, né, que a sociedade ajuda nesse processo, né, de divulgação, de construção. E é verdade, né? Acho que a rua, ela é um excelente meio, né, para que as pessoas conheçam profissionais como tu, como a professora Carla, como a professora Deise, e como inúmeras instituições, né, científicas, enfim, que também trazem o conhecimento e que a gente curte, que a gente gosta, que a gente se inspira. Então, para encerrar a nossa live, né, a nossa mesa, eu chamo a professora Carla Montenegro. Também é uma professora que eu sigo talvez há menos tempo que a professora Edna, mas que eu acompanho bastante o trabalho dela, né, no canal lá do Instagram, né, onde ela traz bastante vídeos e exercícios físicos, né, para pessoas especiais. Então eu acompanho bastante. Para quem trabalha com esse tipo de público, eu super recomendo o canal dela, é muito legal. Enfim, professora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Sinta-se em casa. Muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite, um privilégio enorme estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho. Vou fazer minha descrição. Então, eu sou uma mulher branca, loira, cabelos longos, olhos verdes, estou vestindo uma camiseta branca e ao meu fundo é uma sala. Na verdade, eu estou dentro de um conforto de equipe multidisciplinar no hospital que eu trabalho. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, a minha apresentação. Muito obrigada. Então, privilégio falar de um tema, eu acho que é polêmico até, né? Quando a gente fala de redes sociais, a gente sempre tem aquela questão da polêmica, mas eu acho que é abrir um pouquinho a nossa mente em relação a como o profissional de saúde pode utilizar as redes sociais para escalar o conhecimento, e aí eu falo não só o nosso, mas do público em geral, né, da população, e também pensando em faturamento, porque eu sempre brinco, apesar da gente ter um certo bloqueio em relação a isso, é importante a gente se manter sustentável na área, né? Então, se a gente não consegue ter um bom faturamento através da nossa profissão, muita gente desiste da educação física por conta disso. Então, aqui a gente já fez a minha apresentação. Falar para vocês, galera, que assim, quando a gente pensa em rede social e internet, hoje a gente está numa realidade em que mais de 87% dos brasileiros têm acesso à internet. E quando a gente pensa em horas, né, a gente tem uma média de 9 horas e 13 minutos por dia que a população brasileira passa na frente de telas. Sendo que, quando a gente pega apenas as redes sociais, isso vai para 3 horas e 37 minutos. Então, é muito tempo. E eu falo até que quem trabalha, né, com atividade física, a gente sabe que quando a gente vai analisar a principal objeção de um paciente, de um cliente, de um aluno sobre a prática de atividade física, sempre é a questão de tempo. Eu não tenho tempo para fazer. Mas entendam que
todo mundo, né, assim, uma média populacional é de 3 horas e 37 minutos na frente das redes sociais. Então, olha como a gente precisa aproveitar essa oportunidade nesse sentido. E quando é analisado o que essas pessoas buscam em relação a isso, a gente tem um número muito grande, aqui ó, de 66,3% da população são usuários de redes sociais no Brasil, mas quando a gente pega o que eles buscam é principalmente pontos de educação, saúde, como fazer alguma coisa, como ganhar dinheiro e informações de viagem, entre outras. Mas esses são os principais pontos que são buscados na internet. Se a gente olhar, né, na perspectiva do profissional de educação física, já era mapeado uma questão de tendência, isso é um documento do Colégio Americano de Medicina do Esporte, em que no Brasil já era previsto aí como terceira principal tendência do mercado, treinamento online. Então, era visto que existia essa perspectiva. E aí a gente tem que pensar, com todas as informações que a Daisy compartilhou aqui, que a Edna compartilhou aqui, a gente tem que entender, né, como ela colocou que é a principal rua, a gente não pode fechar a porta para essa rua, que quando a gente pensa em rede social, é uma oportunidade de quebrar as barreiras geográficas. Eu sempre falo que a gente pode e deve modificar o espaço em que a gente vive, né, o ambiente em que a gente vive. Então, a academia que eu atendo, os alunos do bairro que eu atendo, o hospital que eu atendo, os pacientes que eu atendo. Mas quando a gente vai para a rede social, a gente tem uma perspectiva de expandir, né? Então, de escalar a informação que eu quero disseminar. Eu quebro as barreiras geográficas. E aqui, ó, é uma prova viva. A gente está falando para a região norte do Brasil e eu estou aqui em São Paulo. Então, se a gente não utilizar desses recursos, eu poderia estar fechada aqui em São Paulo, falando somente para a população que me cerca. E quando a gente vai para a rede social, a nossa perspectiva é exatamente de quebrar barreiras geográficas e escalar esse conhecimento para toda a população que precisa ser ouvida, vamos dizer assim, e atingida. Quando a gente olha para a área da saúde, a gente tem boa notícia, né? As pessoas estão cada vez mais conscientes, investindo em saúde e bem-estar. O brasileiro gasta mais com saúde do que em outros países, como Estados Unidos, China e Alemanha. E a gente vem observando uma demanda de priorização de bem-estar que está aumentando rapidamente. E óbvio que isso tem muita relação com o aumento das doenças, principalmente de origem de saúde mental. Então é importante a gente entender. Quando a gente olha, eu acho que acabou. Quando a gente olha, né, qual que é a vantagem da gente utilizar esses recursos digital? Então, como eu falei para vocês, a gente consegue quebrar as barreiras geográficas. Barreiras geográficas, não pensando só em Brasil. Aqui eu coloquei a foto do Brasil, mas a gente pode pensar que eu consigo escalar isso para qualquer nível, tá? Então, eu consigo atingir o mundo inteiro. Otimização de tempo. Então, a gente consegue, e eu vou dar alguns exemplos de serviços que vocês conseguem oferecer através da rede social em que eu não dependa da minha agenda. Porque quando a gente pensa em faturamento, a gente está muito ligado a depender da minha agenda. Então, entendam que se eu vou trabalhar das 6 da manhã às 5 da tarde, eu não vou conseguir aumentar mais alunos naquele horário. Então, a gente acaba tendo um teto de faturamento. Quando a gente vai para o digital, a gente consegue quebrar essas barreiras de limitação por agenda. E, ao mesmo tempo, também ter qualidade de vida, porque se a gente fica limitado, quando eu quero aumentar o meu faturamento, eu penso, então eu vou trabalhar 1 hora a mais. Não, eu preciso, vou casar no final do ano, vou aumentar, vou trabalhar mais. E aí a gente acaba diminuindo o nosso olhar de qualidade de vida para conseguir um faturamento. Então, são algumas vantagens que a gente tem que observar. Se a gente olhar a demanda do mercado, e principalmente voltado ao público que eu atuo, que é voltado para grupos especiais, então pessoas com principalmente doenças crônicas, a gente tem dados na literatura que mostram que 1 a cada 3 pessoas vai precisar de um serviço de reabilitação. E a gente tem a atuação da equipe multiprofissional desde a promoção, prevenção e tratamento de doenças. E isso é muito importante para o sistema
sistema de saúde quando a gente olha também impacto financeiro. Por quê? Quanto mais pessoas são atendidas e atingidas numa perspectiva de promoção de atividade física, com foco de prevenção a tratamento, a gente tem uma redução de custos de saúde, por internação, por uso de medicamentos, acesso a terapias, e a gente já sabe que a funcionalidade é um dos principais indicadores de saúde pela Organização Mundial de Saúde e é um dos nossos objetivos quando a gente atua com essa população. Então, temos diversas evidências que vêm mostrando cada vez mais que o futuro do bem-estar, ele é conectado e customizado. A gente tem artigos científicos que embasam os serviços de telereabilitação, né, de reabilitação à distância, como sendo seguros e efetivos para a população, desde que a gente saiba como estratificar o risco e para quem vai ser indicado. E aí eu trago a perspectiva da gente abrir a nossa mente e entender que a rede social é um meio da gente atingir a população. E aí eu falo sempre que quando a gente pensa em rede social, vem muita objeção no sentido de, mas será que eu vou conseguir realmente atingir o público que eu quero? Então, conheça o seu público e veja em qual rede social esse público está, né? Então, vou colocar aqui o exemplo que a Edna falou das redes sociais. A gente sabe que hoje o Instagram é a rede mais utilizada, mas dependendo da faixa etária, os idosos, principalmente, eles estão muito mais no Facebook do que no Instagram, porque foi a primeira rede que apareceu nesse sentido, que se mantém, e eles ainda estão um pouco enraizados lá. Então, a gente precisa entender aonde ele está para eu conseguir atingir da melhor forma. E por este motivo, quando a gente vai para a rede social, a gente tem que entender qual é o tipo de posicionamento que eu quero ter. Falo isso, galera, porque quando eu comecei na rede social, eu também tinha um bloqueio, tá? Quando me falaram, por que você não vai na rede social e começa a divulgar seu conhecimento por lá, ajudar outros profissionais de educação física, visto que você já ajuda o público que vai nos seus encontros presenciais em São Paulo. E aí, a primeira objeção minha foi, eu não quero virar blogueira, né? Eu falei, eu não quero virar blogueira, eu não sou esse perfil, tal. E aí, esse meu amigo, que também é profissional de educação física, pesquisador, ele falou assim para mim, Carlinha, você está sendo egoísta. Eu olhei para ele e falei, como assim egoísta? Ele falou assim, você está elitizando o seu conhecimento. Só quem tem condição de ir para São Paulo e fazer o curso presencial com você que está tendo acesso às informações que você tem possibilidade de transmitir. A rede social, você não precisa mostrar o que você não quer. É um mecanismo, é uma ferramenta que você consegue democratizar o conhecimento. E aí eu falei, poxa vida, agora ele pegou na minha dor, né? Porque eu falei, eu não quero elitizar o meu conhecimento, eu quero que mais pessoas tenham acesso, quanto mais profissionais de educação física sejam capacitados para atender a população, melhor assistida a população está em questão de promoção de saúde através do movimento, que é o meu propósito. E aí que eu comecei a entender e movimentar as redes sociais com esse objetivo de democratizar. E até reforçando a fala da Edna, né, a gente precisa entender qual é a linguagem que vai atingir o meu público. Não adianta eu falar aqui um cientifiquez, vamos dizer assim, e poucas pessoas entenderem. Então, se eu for falar para um público geral, né, para a população de idosos, se for falar para minha avó, para os idosos que eu atendo, a minha fala é diferente da que eu faço hoje. Então, entendam que a gente precisa atingir de forma didática o público que a gente quer. E isso é uma forma de se posicionar na rede social. Outro ponto importante que a gente tem que ter cuidado é que quando a gente fala de saúde, não existe eu acho, né? Eu brinco que a nossa opinião não é importante para ninguém. Você quer compartilhar opinião, compartilha com o marido, com o namorado, com a namorada, enfim, né? Rede social é posicionamento e tem que ser baseado em ciência, não é nada do achismo. E a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque a gente atinge um nível de população que uma frase pode ser destoada se não tiver embasamento científico. E é uma forma da gente se posicionar como autoridade no assunto. Então, quando vocês muita gente fala assim, mas a cidade que eu moro, Carla, não tem público para atingir, eu não vou conseguir atingir um faturamento, eu não vou conseguir atingir esse público no atendimento, e a gente esquece que a rede social é essa proposta de quebrar essas barreiras, só que eu preciso me posicionar como uma pessoa que entende do assunto que eu quero atender. Então, quero me tornar uma especialista em diabetes, né, então eu quero atender somente público que tem diabetes,
é importante eu produzir conteúdo sobre o assunto com base científica para mostrar que eu tenho conhecimento de causa para eu conseguir disseminar esse conhecimento e esse público despertar o interesse no assunto que está sendo falado. E um ponto importante até que eu acho que de cuidado número de seguidores não representa nada. Eu falo que número de seguidores é puro ego, gente. Por quê? O importante numa rede social, e se a gente pensar, lógico, o número de seguidores não significa que todo mundo está recebendo esse conteúdo. Isso tem muito de algoritmo de engajamento que a rede social acaba exigindo, tá? Mas quando a gente pensa até em quem eu atinjo para tanto a educação do conteúdo que eu quero abordar, quanto para serviço que eu quero oferecer, a gente tem que entender que número de seguidores não significa número de clientes. Então, o mais importante é o quanto você consegue converter de seguidores para cliente e não necessariamente número de seguidores, porque isso é só para insuflar ego mesmo, tá? Como que a gente pode pensar em possibilidades de aumentar o faturamento, né? Então, Carla, entendi, eu posso me posicionar na internet, vou começar a produzir conteúdo baseado em ciência, com uma linguagem que atinja o público que eu quero. A gente tem duas formas que, entre aspas, uma vai depender da sua agenda, mas quebra a barreira geográfica, que é quando a gente faz o atendimento online. Então, depende do profissional estar ao vivo com o cliente para fazer esse atendimento. E tem o modelo de consultoria, em que eu posso fazer uma avaliação, faço uma prescrição e consigo oferecer esse serviço sem ser supervisionado 100%. Então, ele vai ter um suporte comigo por aplicativo, por WhatsApp ou por qualquer mecanismo que eu queira utilizar de estratégia, mas não vai depender da minha agenda. E é aqui que eu falo que está o pulo do gato quando a gente pensa em escala de faturamento. Se a gente colocar na ponta do lápis hoje, óbvio, né? O quanto que a gente consegue faturar num atendimento presencial, né? Num atendimento de personal trainer, por exemplo, a gente vai ter o limite de agenda. Carla, mas a consultoria ela tem que ser muito mais barata para eu conseguir escalar, até porque não vai ter a minha carga horária ali e vamos dizer assim, não tem o acompanhamento aqui, online, ao vivo. Só que é onde eu consigo escala. Então, vou dar um exemplo aqui matemático, tá? A gente consegue fazer, né, uma consultoria em torno de, sei lá, R$ 250 a mensalidade. Um cliente, concordo, não é o que vai mudar a sua trajetória, mas se a gente pensar numa escala de uma rede social que eu consigo ter, assim, inúmeros clientes, a gente vai começar aumentando. Se em um ano eu conseguir ter, em média, 50 pessoas que tenham uma adesão ao meu programa, aonde que vai chegar o meu faturamento? A mais de R$ 12.000. Então, é isso que a gente tem que olhar. A Ingrid colocou aqui no comentário que clientes de idade é difícil atender online. Ingrid, a gente precisa encontrar as melhores estratégias. E falo porque isso é uma barreira muito mais nossa do que do próprio cliente, desde que a gente saiba como orientar. Porque eles estão nas redes sociais. Se você falar para minha avó de 88 anos, a nona, ela tem Instagram. E ela acompanha todo mundo, ela comenta, de 88 anos, italiana, não é alfabetizada. Só que o como que eu viabilizo um serviço para ela? Eu oriento aonde ela tem que apertar? Eu oriento como que eu faço a transmissão do vídeo, mas eu enfatizo, não é para todos os clientes, não por conta do acesso ao online, mas por conta de estratificação de risco. Aqui no hospital, por exemplo, a gente tem um serviço de telereabilitação em que a gente atende públicos das mais variadas idades, mas a gente faz uma acurácia do que é risco para esse paciente, aí eu não recomendo. Mas se eu consigo estratificar e garantir segurança nesse processo, tá tudo bem, independente da idade, tá bom? Além disso, a gente tem tecnologia a nosso favor, né? Então, a gente consegue educar o paciente, por exemplo, o paciente hipertenso que vai precisar checar a pressão arterial antes de começar o exercício, ele consegue ter, né, acesso a um medidor de pressão digital em casa, que é mais economicamente sustentável. Carla, mas a medida não é a melhor, mas já garante segurança para a prática de exercício. Consegue adquirir um oxímetro, um frequencímetro? Não consegue. Eu consigo ensinar, educar esse paciente a fazer a medida de pulso, eu posso utilizar de escalas, então tudo vai depender de como a gente estrutura o serviço para viabilizar para aquele cliente que eu quero atender. Então, entendam que muitas vezes as barreiras somos nós que colocamos. Se a gente souber como quebrar essas barreiras, a gente consegue tornar viável isso para todo mundo.
se a gente vai fazer uma consulta ao vivo, né, uma avaliação ao vivo, ou até o próprio treinamento, a gente tem ferramentas pagas e a gente tem ferramentas gratuitas. Então, aproveitem, eu falo que principalmente no início, a gente não precisa chegar investindo tudo do bom e do melhor, começa do básico e depois melhora, né? Então, eu falo que assim, faz e depois melhora, faz e depois melhora. A gente tem a possibilidade de aplicativos hoje diversos no mercado que tem vídeos de exercício para garantir até assim a execução do movimento, análise com inteligência artificial se o movimento está sendo realizado de forma correta. Carla, não quero investir nisso agora. Grave você os vídeos com as orientações, principalmente quem atende mais domiciliar ou é aquele idoso que vai fazer o atendimento em casa. A gente não vai ter uma super variedade de exercícios, a gente vai ter alguns exercícios sendo ajustados de acordo com a realidade do cliente. Então é importante a gente ter esse olhar. Mantenha uma comunicação por WhatsApp. E até eu falo, para idosos principalmente, né, como a Ingrid colocou, muitas vezes o aplicativo não vai ser a melhor ferramenta, mas eu consigo mandar esses vídeos por WhatsApp para ele ter no seu banco e ele vai acessar o WhatsApp no dia que ele vai fazer a sessão de exercício físico. Então, é muito importante a gente ter essas informações, tá? E aí, algumas dicas úteis para a gente já encerrar, vou cumprir o time aqui. Então, não adianta nada eu ter a melhor prescrição, a melhor recomendação, né? Conseguir direcionar se esse aluno não fizer o exercício que eu estou propondo. Então, tenham estratégias para manter o seu aluno engajado, motive-o, né? Mande mensagens periodicamente, porque quando a gente vai para o online, muitas vezes a gente pode se distanciar. Então, aquele sentido de eu vendi a consultoria, está entregue. Não, eu preciso fazer com que ele sempre tenha uma prática regular de exercício. Então, eu sempre brinco com meus alunos que faça a mesma rotina como se fosse presencial. Na academia você vai de segunda e quarta às 7 da manhã, então de segunda e quarta você vai reservar o horário para 7 horas da manhã fazer o exercício, mesmo que eu não esteja com você presencial, mas com a prescrição no celular que eu estou te passando. Envie um arquivo com as orientações, né? Então, como eu falei aqui, tem que enviar. Qual é o botão que aperta? Gente, é um trabalho que vocês vão ter uma vez, né? Então, é print por print, um videozinho mostrando é aqui que aperta, é aqui que acessa, é aqui que cadastra. Então, quanto mais fácil ficar essa informação, menor vai ser a dificuldade no processo e a gente quebra isso também. Nesse arquivo, já coloque as informações sobre distanciamento da câmera, vestimenta adequada, material que vai ser utilizado, se vai ou não ser supervisionado. E para os que vão fazer consultoria, oriente o paciente a manter essa rotina para ele garantir o engajamento e, consequentemente, uma adesão ao programa de treinamento, certo? E aí, quero encerrar, né, com uma reflexão do será que a tecnologia vai roubar o papel do profissional? Porque é o principal medo, né? Então, a gente estava falando do chat GPT antes de começar, né? Que a Daisy falou que tinha colocado na descrição. Até os aplicativos, gente, aplicativo já faz tudo, né? Se a pessoa assinar um aplicativo da Nike, por exemplo, tem um programa de treinamento, enfim. Eu sempre falo que a gente não tem que ter medo da tecnologia. A tecnologia é nossa aliada, tá? Ela tem que ser uma ferramenta para a gente, porque o segredo da tecnologia não é a tecnologia em si, mas é quem comanda essa tecnologia. Se a gente usar, por exemplo, o chat GPT, se eu não souber dar o comando para ele, ele não vai me dar a resposta que eu quero. Se eu não prescrever o treino, ele não vai dar o treino que eu quero. E aqui eu estou falando, por exemplo, do aplicativo de celular. Então, por que a população não faz atividade física, sendo que tem um aplicativo da Nike aberto que ele consegue treinar? Porque ele não tem a confiança que tem um profissional por trás, olhando para ele de forma individualizada. A gente gosta de ser olhado, assistido e direcionado. Então, entendam que, se nós soubermos utilizar a tecnologia a nosso favor, a gente consegue escalar conhecimento e consegue escalar faturamento também. Muito obrigada. Deixa aqui, ó, meu e-mail, minhas redes sociais, fico à disposição para tirar dúvidas e deixar, né, essa mensagem de Albert Einstein que fala que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E eu espero de verdade que hoje vocês tenham tido uma abertura um pouquinho, né, de mente em relação ao início da nossa conversa de hoje. Muito obrigada. Obrigada, professora Carla. A gente conversou ali no início, né? Eu tenho um medinho, né? Da onde a gente pode chegar com todas essas inovações que acontecem, né? Diariamente dentro da inteligência artificial, dentro
da própria legislação por trás, né, das coisas, né, as políticas públicas, como alcançar as pessoas. E eu gostei muito do que tu colocou, né, e eu penso muito também nisso, de que quando a gente fala alguma coisa, como pessoas públicas que somos, né, vocês mais ainda como divulgadoras de conteúdo, os professores nas escolas, nas universidades, enfim, que a gente não pode achar as coisas, né? Porque o que a gente fala, ele tem uma consequência. E quando a gente expõe isso nas redes sociais, nas mídias sociais, tem um impacto muito maior, né? Então, eu gostei bastante desse teu ponto. Então, voltando com todas as meninas aqui, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês. Tem algumas perguntinhas do pessoal, vou colocar aqui. Muita gente agradecendo. Aqui, ó, a pergunta da Bruna. Vamos lá, Bruna. Professores, vocês acham que vale a pena divulgar os resultados de forma mais simples para alcançar também quem não é da área? Fiquem à vontade, se quiserem as três, uma ou outra. Acho que eu vou começar, então, aqui. Bruna, tudo depende do seguinte, essa informação que você quer passar, você está falando de resultados, talvez seja um artigo científico. Essa informação que você quer passar, ela é útil para a população? Se essa informação que você quer passar, você acredita que ela é útil para a população, sim, você tem que falar isso de uma maneira mais acessível. Então, por exemplo, eu escrevi um estudo e esse estudo fala que a prática de atividade física leve pode ajudar na prevenção de câncer. Ela não vai entender a análise estatística que está lá, mas a mensagem principal ali, ela consegue entender. Aí você tem que cuidar, claro, com esse estudo, se ele é um estudo de relação, se ele é um estudo de causa e efeito, para saber as melhores palavras para você falar. Mas sim, se é uma informação que vai ajudar pessoas a viverem vidas melhores, que vai ajudar pessoas a viverem vidas mais saudáveis, a gente tem que melhorar isso, escrever isso de uma maneira acessível, sim. Vou complementar, porque eu vejo muito a mídia, de um modo geral, simplificando muitos estudos, né? E a gente que é cientista, né, e trabalha produzindo ciência e divulgando ciência, porque a gente tem também divulgadores de ciência que não são necessariamente cientistas. Eu, pelo menos, tenho um bloqueio tão grande que às vezes eu falo, gente, mas eu vou colocar só isso aqui, mas é um estudo, às vezes, de 40 páginas, aí você vai fazer um post lá com um card, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade, porque eu vejo, de um modo geral, que as pessoas buscam muito esse engajamento, né? E, inclusive, achei excelente a fala da Carla, quando ela fala a questão dos seguidores. É muito melhor você ter poucos seguidores e ser uma referência ali, não, ela tem responsabilidade com relação à divulgação dos estudos, do que você ter vários seguidores e postar coisas que vão extrapolar o que aquele estudo está dizendo. E eu vejo muito isso com exercício, né? Então, assim, eu acho que vale a pena simplificar, mas tomar esse cuidado para não simplificar de uma maneira que, às vezes, é um estudo que não tem uma aplicação prática direta e as pessoas vão achar que isso tem uma aplicação. Por exemplo, essa semana eu fiz um post sobre o uso das pás do desfibrilador. Foi um estudo observacional. A gente não pode, só por ler aquele estudo, mudar uma recomendação que existe numa diretriz. É só um dado novo que talvez daqui a alguns anos, quando vier outros estudos. Então, eu tomei até o cuidado de colocar aquele triângulo amarelo e falar, não é para mudar. Porque acho que tanto a Carla quanto a Edna já postaram coisas e as pessoas interpretaram de outra maneira, né? Perfeito, vou só até colocar, né? O cuidado que a gente tem que ter é com o posicionamento, né? Porque reputação, galera, depois que foi por água abaixo é difícil reverter. Então, faz com calma, pensa, né? Então, vejam a integridade científica para realmente compartilhar esse conhecimento, porque rede social atinge muita gente. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui do Lucas Azevedo.
tem pessoas que têm dificuldades no acesso às mídias das redes sociais. Como fazer para disseminar tais informações de maneira alternativa? Acho que a Carla falou muito bem sobre isso na fala dela, né? Se a Carla quiser complementar alguma coisa. Eu acho que a gente tem que colocar bem explicadinho. Então, se eu vou utilizar a rede social, primeiro, desbloquear que as pessoas têm uma limitação. A gente tem muitos dados mostrando que a maior parte da população brasileira tem acesso à rede social. Isso é muito mais cultural nosso, talvez de achar que a pessoa não está acessando do que realmente. E eu garanto para vocês, todo mundo que está aqui parou pelo menos 3 vezes para abrir o WhatsApp e ver se tinha alguma mensagem. Então, é WhatsApp, é Instagram, é uma série de rede social que está o tempo inteiro. O que a gente precisa saber é aonde o público que eu quero atingir está, porque não é todo mundo que está no Instagram, não é todo mundo que está no Facebook, tem gente que está no LinkedIn. Então, qual é o público que eu quero atingir? Ou o próprio WhatsApp. O WhatsApp hoje em dia também é considerado uma rede social porque tem aquele coisa do status. Então, se eu não consigo atingir via rede social, né, Instagram, Facebook, quero começar pelo WhatsApp, consigo, pelo YouTube, que é onde a gente geralmente vai buscar alguma coisa de conhecimento. Então, talvez expandir um pouco a nossa mente. E quando for criar um produto específico utilizando rede social, é colocar um passo a passo, aonde que eu clico, aonde que eu acesso, né? Então, é o primeiro caminho que você vai facilitar que essa pessoa não desista, entre aspas, da rede social. Eu queria só acrescentar, Lucas, também uma informação, porque o acesso à rede, às vezes, de criar uma rede. Eu vejo assim, existe uma diferença da pessoa ter rede social e usar. Tem gente que tem, às vezes, só nem posta nada, fica ali só, como que a gente fala, consumindo aqueles conteúdos, não produz conteúdo nem nada. E a gente tem também outras possibilidades, né? Por exemplo, de fazer feiras em praças, na parte de atividade física, divulgar nosso trabalho em outros eventos presenciais, né? Então, eu acho que essa também pode ser uma maneira alternativa aí de disseminar algumas informações até. Obrigada, professoras. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas. A Ingrid, a professora Carla já colocou. Aqui a Patrícia está pedindo para ensinar como é que faz o atendimento à distância aos idosos, professora Carla. Ela diz que nós, como alunos da Carla, fazemos muitos atendimentos à distância. Eu sempre falo que é muito importante a avaliação, né? Então, com base numa boa avaliação, que a gente consiga estratificar o risco, ver se essa pessoa, né, dependendo do idoso, tem risco de queda, ele vai ter cuidador em casa ou não, vai ter alguém supervisionando o exercício ou não, porque, primeiro de tudo, é segurança. Se for algo que vai colocar em risco a vida do paciente, a gente não orienta a fazer à distância. A partir da avaliação, a gente consegue direcionar e ajustar a prescrição de treinamento de acordo com a característica, tanto individual quanto do que ele tem de possibilidade para realizar. Vai utilizar só o peso corporal? Vai conseguir utilizar algum equipamento adicional? Então, é neste modelo que eu costumo orientar para a gente conseguir atingir esse público à distância. E é o mesmo modelo que a gente utiliza aqui no Einstein mesmo, né? Então, quando a gente faz a teleconsulta, com base na avaliação, vai ter paciente que a gente vai falar, não, ele não tem indicação, isso precisa de um acompanhamento presencial, ou não, ele tem indicação, a gente consegue trilhar essa jornada conectada. Professora, antes de finalizar, gostaria de fazer a pergunta aqui deixa eu achar, aqui do André, que eu não consigo compartilhar com vocês. Deixa eu só ocultar aqui. Que é assim, como estudante da área de tecnologia, utilizo muitos estrangeirismos na linguagem. O quão relevante seria fazer uma tradução desses termos em relação à difusão do material nas mídias sociais? Eu, particularmente, quando compartilho informação, eu não gosto de deixar nada na língua inglesa, nada. Por quê? Porque eu sei que a maioria das pessoas só fala e entende português. Então, eu traduzo sim as informações. Mas eu entendo que talvez na área da informática tem alguns termos da área, que são os termos técnicos, que talvez não precisem de tradução, mas aí eu aconselho o seguinte: essa informação vale a pena
ser traduzida, essa informação vale a pena a população saber? Dessas informações de termos técnicos, o que vai ajudar a população? Eu acho que a gente tem que pensar assim, mas eu particularmente tenho muitos termos técnicos que eu não utilizo com a população da educação física, eu não utilizo. Então, no meu caso, eu sempre traduzo tudo, eu nunca vou colocar um artigo lá na língua inglesa, por exemplo. Uma opção seria colocar os dois termos, às vezes, né? Dependendo se não for um conteúdo que tem vários termos, se for um termo só, às vezes eu utilizo de colocar o termo em inglês em português, porque como eu fiz um plano editorial do Instagram e eu vi que muitas pessoas da área, né, pesquisadores, cientistas, me seguem. E quando eu comecei a criar conteúdo, o meu objetivo, eu não tinha um objetivo definido do público, como vocês já falaram, né? E aí depois que eu fui ver quem estava me seguindo, então, e também para as pessoas aprenderem às vezes aquele termo, porque quando ela for pesquisar, a gente sabe que a língua inglesa é a língua universal. Então, talvez uma sugestão seria essa. Perfeito, eu ia até só reforçar que é isso. Primeiro, se você for falar para um público técnico, né, que às vezes traduzir não faz sentido, segue no termo técnico. Porque a mesma coisa, leg press é um termo em inglês, mas para todo profissional de educação física é claro que é leg press, mas talvez se eu for falar para minha mãe, tem que fazer um leg press, ela vai olhar e vai falar, o que seria um leg press? Então, qual é o público que eu estou falando e a necessidade de traduzir ou não, né? E TI tem muito disso, né? Vamos fazer uma sprint, vamos. Então tem muito termo que para gente que não é da TI não é óbvio, a gente fica perdido, que para vocês é a linguagem do dia a dia. Então, qual é o público que você quer atingir? Aí você ajusta a linguagem. Perfeito, pessoal. Então, vamos dando por encerrada a nossa sessão de hoje, né? A nossa mesa. Gostaria mais de agradecer a presença de todas vocês, o suporte do André também aqui na nossa mesa. Agradecer também particularmente o convite da professora Andisleia em estar com vocês aqui hoje. Aproveitando também para aqueles que estão inscritos, sigam, né, na programação. Agora vai começar mais uma sessão científica. Acho importante prestigiar também os trabalhos que foram encaminhados. Se vocês tiverem alguma questão, acredito que as professoras vão ter um prazer em conversar com vocês ali nas mídias delas. Mais uma vez, conheçam as mídias das professoras, conheçam a Sociedade Brasileira de Atividade Física também. Aproveitando o convite, nós temos mais 2 simpósios regionais com inscrições abertas, né? O simpósio da região Nordeste, que vai acontecer agora em outubro, o simpósio da região Sul, que vai acontecer, se não me engano, no início ali de novembro, né? Esses no formato presencial. Então, deixo o convite a todos. Professora Edna, nossa parceira, professora Deise está junto conosco, né, diariamente. Professora Carla, espero em breve poder contar, né, com a tua parceria aqui na sociedade para outras ações. E um bom dia a todos. Sigam com o evento. Obrigada. Bom evento aí para todos.